Que a paz e o amor do Senhor esteja com todos nós. Desejamos que vocês estão bem com a ajuda e misericórdia do Senhor. Novamente, neste momento, os membros da Igreja de Deus Internacional querem apresentar a vocês uma série de estudo bíblico. Vamos estudar um tópico que nós achamos importante, que nós aprendemos utilizando as Sagradas Escrituras ou a Bíblia como a base das coisas que nós vamos crer e nós vamos considerar em nossos corações como verdade, porque em nosso último estudo bíblico aprendemos como nós podemos confiar na Bíblia como a base da nossa fé, a base do nosso serviço a Deus. Por isso, todo esse estudo é baseado nas Sagradas Escrituras. Claro que nós estamos mostrando a vocês os vídeos do irmão Eli Soriano, vídeos do irmão Daniel Hasson, o servo-geral dos MIDI, com a nossa intenção de dar vocês as chances de aprender mais ampliamente a fé que os MIDI estão propagando. Não é para forçar vocês a crer ou acreditar no que estamos dizendo, mas para dar vocês a chance de comparar o que vocês podem ouvir da nossa parte e em relação com o que está escrito na Bíblia. Porque lembra sempre que a nossa base para a nossa salvação são as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Por isso, isto é a disciplina que nós estamos implementando, né, em nossa fé, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, diz o apóstolo Paulo neste versículo: Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vós, para que aprendais de nós o que significa: não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. A Bíblia nos ensina de aprender, não ir além do que está escrito. Por isso, de acordo com a Bíblia, vamos estudar mais uma vez esta série de nosso estudo. Mas de antemão estamos convidando vocês para preparar. Nós vamos apresentar a vocês também novamente a série de estudo da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Doutrinas são os regulamentos que a Bíblia ensina para ser obedecida, cumprida dentro da Igreja de Deus que está na Bíblia. Entre os cristãos, a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo é a maneira de viver que a Bíblia nos ensina. Em Filipenses capítulo 1, versículo 27, diz o apóstolo Paulo aos primeiros cristãos: apenas deixai que a vossa maneira de viver seja digna do Evangelho de Cristo. Para ser verdadeiro cristão, devemos viver da maneira digna do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para nós chegarmos em viver de acordo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, devemos aprender como nós devemos viver, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos ler o que está escrito neste versículo. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A Igreja de Deus é a casa de Deus. Isto é o ensinamento que está em Novo Testamento. Anteriormente, tem edifício que é chamado Casa de Deus, o que Salomão edificou no passado. Mas em Novo Testamento estamos sendo instruídos e ensinados uma coisa espiritual, que a casa de Deus é a Igreja de Deus, não é um prédio. 17:24 de Atos, vamos ler o que o apóstolo Paulo tem dito neste versículo. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Ele Senhor do céu e da terra,
não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Por isso, é claro na Bíblia, a casa de Deus é a igreja de Deus. A igreja são o grupo dos homens chamados por Deus, de acordo com a definição do termo igreja. Igreja são aqueles que foram chamados por Deus. A igreja de Deus tem disciplina que nós devemos aprender. Mas agora vamos começar com esta série de estudo que nós queremos apresentar a todos vocês. E para o início, para dar vocês ideia porque nós estamos fazendo isto, queremos apresentar a todos vocês o servo-geral dos MIDI, o irmão Daniel Hasson. Por favor, vamos ouvir. Saudações de amor e paz aos irmãos e nossos semelhantes que estão ouvindo esse estudo. Agradecemos a Deus pela boa oportunidade que Ele nos dá para que possamos realizar essa reunião. O nosso objetivo, membros da Igreja de Deus, é compartilhar com vocês a bondade de Deus em nossas vidas, para tomarmos conhecimento de quão bom é o Deus que nos criou. Esse Deus que nos criou escolheu o homem antes da criação do mundo para estar com Ele na eternidade. Diz a Bíblia em Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Há um grande lugar no coração de Deus para os seres humanos que Ele criou. O homem é a obra-prima de Deus. Deus quer que todos os homens sejam salvos e conheçam a verdade. Diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 2:4, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. É isso que está no coração de Deus, que ninguém se perca. Ele quer que todas as pessoas sejam salvas. É por isso que pregamos e compartilhamos essas verdades com vocês, para que possamos aprender a ficar do lado da verdade, do lado do Deus amoroso. Esse Deus amoroso tem um grande mandamento para o homem. Qual é? Mateus 22, 37 até 39. Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O mandamento é que devemos amar a Deus de todo o coração, alma e mente, pois esse é o grande e primeiro mandamento. Se amarmos a Deus por completo, certamente podemos amar o nosso próximo. Se você ama a Deus, você não fará mal ao seu próximo. Isso é uma coisa muito boa. E se você ama ao seu próximo, você obedece aos mandamentos de Deus. E obedecer aos mandamentos de Deus é o seu amor por Deus. 1 João 5:3. Porque este é o amor a Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O amoroso Deus nos ensina a segui-lo com amor para não sermos desviados, para que não nos desviemos. Vamos obedecer
aos seus mandamentos. E ao obedecê-lo, você está realizando a própria razão da sua existência no mundo. O seu dever, dito em Eclesiastes 12, 13 e 14.